Como esta fé é importante para nós, quando ela é vista na vida de muitas pessoas, ela pode chamar a atenção. Ela é vista nos testemunhos, naquilo que as pessoas falam, na forma como as pessoas se comportam, o que elas dizem umas para as outras, como elas estão vivendo com os outros, porque elas recordam a cada momento dos seus testemunhos, ao demonstrar, elas recordam às pessoas a ação contínua do Senhor, em diversas áreas do mundo, em diversos contextos e de formas que nós muitas vezes não imaginamos. Deus está agindo neste mundo em vários locais, de formas as quais você nem imagina. E os testemunhos que você ouve as pessoas falarem pela vida que elas têm, de um relacionamento com o Senhor, chama a atenção. Muitas vezes até incomoda as pessoas, porque elas não querem que isso seja exposto desta forma. Nós estamos aqui repetindo alguns domingos que, apesar de todas as posturas das pessoas, as regras do jogo, elas sempre serão muito claras, elas nunca serão alteradas. Aquilo que foi definido para que aqueles que estão treinando, ela permanecerá então sempre até o final. Por isso que em meio à nossa sociedade, afirmar que você possui fé em Cristo Jesus, exige de você muita coragem. Exige de você que você enfrente as pessoas, que você então fale para aqueles que dizem que aquilo que você crê é algo banal, você diga, não, apesar do que você está pensando, eu vou continuar seguindo nesta linha de raciocínio. A sociedade, com algumas posturas, de forma intencional, e quando eu falo sociedade, eu estou falando do mundo, não aqueles que creem em Cristo, eles estão agindo de forma intencional para tentar transformar o cristianismo num grande vilão. Você pode ver o que está acontecendo com os valores cristãos em meio à nossa sociedade. Você falar de uma família que ela é estruturada conforme o padrão de Deus, é visto pela maior parte das pessoas como algo já ultrapassado. Isso já não é mais para esse tempo. Isso era para décadas, séculos atrás, agora as coisas mudaram. Esta é a fala que você ouve então a sociedade trazer. Você frequentar um culto nos nossos dias, se você falar isso para a sociedade, eles vão falar, não vá nesse lugar, porque eles vão fazer uma lavagem cerebral em você, e você não vai pensar mais, você não vai sair mais desse meio, porque é o que eles entendem. Porque eles estão tentando colocar o cristianismo, a vida, a rotina do cristão, como algo ruim. Como se o cristianismo fosse o vilão para tudo aquilo que está acontecendo hoje na sociedade como ruim. Viver com o Senhor, ter um relacionamento com Deus, para as pessoas é uma grande ilusão. É como se você estivesse vivendo uma utopia longe desta realidade, porque é algo que então não existe, afinal de contas, você nem é capaz de ver a esse Deus a quem você está dizendo que você se relaciona. Então essa é a mente que as pessoas estão tentando trazer para você, que elas estão tentando colocar em você para que você então deixe o cristianismo ou comece a plantar essa semente de que, tem alguma coisa errada com o cristianismo, ele talvez seja mesmo o vilão e eu vou manter isso aqui guardado no meu coração. E é por esses pensamentos que a atleta brasileira que recebeu medalha de bronze no judô, ela se espantou e espantou o mundo inteiro. Isso virou notícia pelas palavras que a sua adversária trouxe a ela logo no final da competição. Ela então estava competindo com a atleta italiana chamada Odete. Quando a brasileira ganha a medalha de bronze agora, nos Jogos Olímpicos em Paris, ela então começa a chorar. Ela fica completamente emocionada por aquela conquista que ela conseguiu. E a atleta que está junto com ela, então ela vira para ela e diz, levanta, porque você tem que dar glória para Ele. Ela revela a sua fé naquele momento onde aquela mulher não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, e ela traz para ela a realidade de um testemunho, de que ela sabe que o que está acontecendo ali é porque Deus é poderoso e a conduziu até aquele momento, permitindo que tudo fosse daquela forma. Isso virou notícia, porque ela não estava revelando a sua fé só para um ou dois num canto da sua casa, num quarto escondido, não, ela revelou a sua fé
para o mundo inteiro. Essa mulher, ela foi capaz então de mostrar toda a sua coragem ao afirmar para as pessoas que o Senhor continua controlando tudo e que aquela vitória, inclusive a sua própria derrota, elas estavam sendo direcionadas por Deus. É uma postura que ela traz, porque ela não teme o mundo, ela não teme as opressões, ela não teme o que estão tentando fazer com o cristianismo, ela crê e ela vai continuar fazendo isso, mesmo se o mundo não goste disso, porque esta é a verdade que está no seu coração. E é muito interessante pensar na postura de alguém assim. É a mesma postura que você encontra em muitos missionários que estão aí ao redor de todo mundo, que estão enfrentando a morte em países onde não se pode falar sobre Jesus. É como se todas essas pessoas, elas tivessem uma postura, quando estão com uma proteção do seu lado. Você já viu pessoas muito importantes, que elas estão andando de um lado para o outro com segurança, né? Essas pessoas, elas se comportam assim, elas estão manifestando a sua fé, testemunhando para os outros como se tivesse um grande guarda ao seu lado. É interessante isso, porque não é visível, não está claro para as pessoas, mas quem as vê entende, elas estão nos confrontando. Elas estão trazendo uma afronta para aquilo que nós estamos levantando como bandeira em meio a este mundo. É como se essas pessoas, elas estivessem então naquele exato momento diante do próprio trono de Deus. E como é que isso é possível de acontecer? Como é que alguém pode então chegar num patamar de relacionamento íntimo com Deus com tanta precisão, com tanta profundidade, com tanta qualidade, ao dizer, não, eu estou diante de Deus neste momento, o Deus que é revelado nas Escrituras como o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que criou todas as coisas e que ainda está protegendo e direcionando as pessoas. Nós compreendemos pela palavra do Senhor que Deus é aquele que nos convida para um relacionamento eterno com Ele. E eu te convido nesse momento para nós pensarmos sobre isso, a ler o texto de Apocalipse capítulo 7. Nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 17. Apocalipse capítulo 7, faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 17, eu vou ler os versículos ímpares, e eu peço a todos que estiverem com suas Bíblias, por favor, me auxiliar na leitura, lendo os versículos pares, todos juntos. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Depois destas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar mais uma vez.
Querido Deus, nós clamamos a Ti nesse momento, relaxando o Teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, continue falando ao nosso coração, iluminando a nossa mente, para que a Tua palavra seja clara a cada um de nós, para que ela venha de encontro às nossas dúvidas, às nossas necessidades, que o Senhor nos preencha, que o Senhor, Deus, nos permita sair da Tua casa nesta noite, cheios do Teu Espírito Santo, pela clareza da verdade do Senhor, pela possibilidade que a palavra nos mostra de um relacionamento íntimo com o Senhor. Dirige-nos, ó Deus, fala, Deus, através deste momento de reflexão a cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, ao longo dos textos do livro de Apocalipse, você consegue observar que muitas pessoas nem o leem, né, por causa de alguns trechos que aparentam ser mais difíceis e até assustadores, né, se você for ler ele de forma literal. Mas alguns momentos dos textos de Apocalipse, você começa a ver então a própria ação de Deus na sua intenção amorosa em se relacionar com o seu povo, em manter então um relacionamento com aqueles a quem Ele elegeu. E aí nós estamos falando da sua igreja, que é vista nas 7 cartas logo no início. Aí você começa a ver algumas figuras que passam então a aparecer ao longo dos capítulos, que fala exatamente deste povo que o Senhor estava tratando, estava direcionando para serem então levados à sua presença. Quando eu observo os detalhes nas 7 cartas que temos logo no início, escritas então por João, né, através da revelação do Senhor, você vê então que algumas das igrejas, elas possuíam atitudes erradas, outras tinham atitudes corretas diante daquilo que o Senhor havia os direcionado, pois haviam sido fiéis, permaneceram firmes em meio às tribulações, em meio às perseguições, mesmo com a sociedade difícil. Isso é relacionamento. Deus direcionava, corrigindo algumas, e Deus elogiava, encorajando outras, para que elas então permanecessem. E assim o Senhor continua ao longo do livro da Revelação, falando sobre este amor, falando sobre este cuidado, falando então sobre a esperança que Ele traz para o seu povo, para aqueles que estão então sempre à sua presença. E há um detalhe muito interessante, ao final então das cartas que o Senhor envia às 6 das 7 igrejas, a frase presente é: ao vencedor será dado. Ou seja, ele está falando de uma vida de relacionamento que o seu povo vai ter com o Senhor, e ao vencedor então será dado algum prêmio. E ao longo então das cartas escritas, ele diz: será dado o maná, será dada a possibilidade de alimentar-se da árvore da vida, receberá autoridade sobre as nações, vestes brancas, será feito o santuário de Deus, se assentará junto ao trono do Senhor. Ele começa a falar então de alguns prêmios que estes então que mantiverem a sua vida diante do Senhor vão receber, serão chamados vencedores. Mas em um dos textos, a capítulo 2, versículo 10, o texto encerra dizendo: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante de ver aqui como é que João está trazendo para nós a visão de um relacionamento do Senhor com a sua igreja para com aqueles que são vistos agora como atletas. Eles estão desempenhando um papel que Deus deu a eles, o direcionamento, as regras do jogo, que são muito claras, e Ele diz: se vocês seguirem assim, vocês serão vencedores. Se vocês vencerem, vocês receberão isto, porque se vocês forem fiéis, vocês então receberão uma coroa. Vocês serão coroados, ou seja, vocês alcançarão o pódio, o melhor lugar, que é estar então na presença do Senhor. E é por isso que Paulo, na sua carta a Timóteo, ele diz: o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. As regras do jogo são estabelecidas por Deus e elas permanecerão para sempre. Mas a questão que então nós nos questionamos são tantas regras, né, que muitas vezes as pessoas veem até como um grande peso, um grande fardo trazido pela igreja cristã, porque existem muitas coisas que as pessoas têm que fazer. Então como é que alguém consegue vencer?
Se alguém quer receber esta coroa da vida, receber todos os prêmios que o Senhor então promete àqueles então que serão chamados vencedores, como eles conseguem? Como é que alguém nessa sociedade que está batalhando constantemente para que a igreja se cale, para que o cristianismo perca força, como é que eles vão permanecer fiéis com tanta luta? E eu digo, através do que a palavra do Senhor então tem para nos ensinar, que isso é possível, porque Deus nos chama para um relacionamento de intimidade. Ele está nos chamando para viver com Ele neste momento. E é interessante que o capítulo de número 7, ele começa no versículo 9, dizendo então, depois dessas coisas, depois de toda essa revelação que João traz, que tem muito conteúdo para nós então analisarmos somente nesse instante, mas ele fala então dessas igrejas que recebem cartas, e ele começa a falar então de alguns sinais deste relacionamento do Senhor para com a igreja, porque ele está falando, vocês continuarão sendo cuidados. Mas quando é que tudo isso começa? E ele nos mostra então, a partir do versículo 9, quando ele fala sobre uma grande multidão. João, então ele observa uma grande multidão que ninguém podia enumerar. É muito interessante de ver então, quanto era grande essa extensão das pessoas que estavam diante daquele momento em que João estava vendo. É a mesma expressão que você vai encontrar sendo dita pelo Senhor a Abraão lá no início de Gênesis. Então veja, hoje você pode sair daqui dizendo, nós lemos de Gênesis a Apocalipse, porque você vai ter relances de Gênesis, relances de Apocalipse, então que se completam. Porque Abraão então ouve do Senhor dizer que os descendentes dele seriam muito numerosos, que não se podiam contar. Você chega a Apocalipse capítulo 7, versículo 9, e a quem João vê? Uma grande multidão que ninguém pode enumerar. Estamos falando então do mesmo povo que começa através então daquilo que Abraão se torna símbolo, como Paulo fala aos Gálatas, o símbolo de alguém que tem fé, alguém que confia na palavra do Senhor. É uma grande multidão, mas de onde eles vêm? Interessante que o texto então nos mostra, logo no versículo 9, eles vêm de todas as nações, eles vêm de todas as tribos, de todos os povos, eles têm todas as línguas, eles estão aqui de pé diante do trono, diante do Cordeiro, e é muito importante então você observar que esta grande multidão, que ninguém pode contar, ela vem de todo lugar, de todos os cantos do mundo, de todas as nações, ou seja, não existe um povo específico, não existe uma família específica, não existe uma língua específica, nenhuma classe social específica que você possa dizer, essas pessoas sim, elas poderão alcançar um dia onde elas vão estar na presença do Senhor. Não, ele está falando aqui, todas as pessoas, de todas as nações, elas podem chegar à presença do Senhor. Porque aqui nós estamos vendo então pessoas que estão ali, naquele instante, diante do trono. Ou seja, elas já estão diante da própria presença de Deus. Nada está impedindo elas de chegarem diante de Deus. Pessoas de todos os lugares, de todas as classes sociais, elas alcançaram esse momento. Elas venceram. Elas recebem então a coroa da vida. Interessante de olhar então que esta é a imagem. Talvez você possa lidar com ela como a mais preciosa de quando nós falamos sobre intimidade com Deus. Porque ele está dizendo aquelas pessoas todas, de todos os lugares, elas estão ali diante do trono de Deus e diante do próprio Cordeiro do Senhor, e o texto então diz que eles estão com vestes brancas, com palmas nas mãos. Uma referência que você traz então à entrada de Jesus na cidade, quando você vê eles então trazendo aquelas palmas que trazem o significado de vitória. Vencemos por causa do Cordeiro. Estamos aqui com vestes brancas, purificados diante do trono. E o que eles fazem nesse lugar? O texto então diz que eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
Todas as tribos, povos, raças, pessoas de todas as línguas e classes sociais, etnias, qualquer que sejam as pessoas, juntos pela fé, eles se unirão na eternidade para permanecer então na presença de Deus, diante do trono e diante do Cordeiro, num relacionamento de perfeita intimidade, a mais profunda intimidade, mais profunda comunhão que se é possível imaginar por todos nós. Isto não vem de nós, isto é dom de Deus, isto é um presente que só o Senhor pode conceder àqueles que são tão falhos e possuem tantas limitações como todos nós. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça, na fé que o Senhor concede, vocês são salvos. Deus nos chama para um relacionamento de intimidade, concedendo a nós a salvação pela fé na graça, através do Cordeiro. É a salvação, o início de um relacionamento de intimidade, onde aquela pessoa que começa a ter um entendimento sobre Deus, ela passa então a tornar aquilo mais completo, mais complexo e mais profundo, a cada instante que ela dá um passo para buscar a Deus, para que ela possa se aproximar do Senhor, para que ela possa andar com Deus, e assim entender cada vez mais que amor é esse que o Senhor demonstra ao entregar seu único Filho para morrer por nós na cruz, para dar salvação por aqueles que não merecem, pois Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 5. A salvação então, ela está a todos aqueles, personalidades diferentes, povos diferentes, que possuem então fé, se tornarão um só povo, que por toda a eternidade permanecerão então na presença do Senhor. É com a pureza que Cristo nos traz, nas vestes brancas, que nós então hoje temos já um vislumbre do que é estar na presença do Senhor. Quando nós pela fé clamamos a Deus, quando nós pela fé louvamos ao Senhor, quando nós pela fé pedimos a Deus que fale ao nosso coração pela palavra, porque eu te busco, eu vim aqui para ver a tua face, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Isto é um passo de fé. E este é um pequeno vislumbre do que nós vamos então vivenciar por toda a eternidade, onde nós estaremos lá reconhecendo a vitória do Senhor com as palmas nas mãos, pois é um momento emblemático para todos aqueles que aguardam então o dia em que nós não teremos mais qualquer problema que vai então trazer sobre nós as tristezas. Todos clamando por toda a eternidade, a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Esta é a verdade que o mundo está tentando mudar. Esta é a verdade que as pessoas estão tentando alterar, tentando colocar outras teorias, mudar aquilo que você pensa, aquilo que você vive, os testemunhos que você está trazendo sobre a sua fé, em todos os lugares onde você está, mas a verdade é algo que ninguém pode mudar, porque ela é absoluta, é a verdade que o Senhor traz na sua palavra para nós vivermos. A salvação pertence a Deus e ao Cordeiro e é oferecida a você pela graça. A minha pergunta para você nesta noite é: este início de relacionamento já é uma realidade para você? Você já compreende este privilégio de estar na presença do Senhor, de você poder dizer assim: não, eu adoro a Deus, eu vivo com Ele, eu sirvo a Ele em todos os momentos, ou ainda é algo obscuro para você? Porque isso somente o Senhor pode plantar no seu coração, somente o Senhor pode dar a você, para que você então saia de uma vida de trevas e passe a entender com clareza o que as pessoas então tanto fazem dentro de uma igreja, o que as pessoas estão fazendo, lendo as Escrituras todos os dias em suas casas. Elas o fazem apenas por causa da fé. Se a salvação então ela se estende a todas as nações pela graça, o texto ainda nos mostra no versículo 11 que o efeito ainda é muito maior sobre toda a criação. É interessante então que ele nos fala não apenas de uma grande multidão que estava ali perante o trono, mas ele também traz outra figura. Ele traz inclusive aos anjos. Anjos que se colocam numa postura de submissão diante de Deus.
Os anjos são ditos então na carta aos Hebreus, no capítulo 1, que são ministros do Senhor, ministros dos eleitos. Eles existem para servir aqueles que adoram ao Senhor, para proteger, para direcionar e para guiá-los. Você viu isso em alguns momentos no Antigo Testamento, quando o Senhor usou os anjos, no Novo Testamento, quando o Senhor usou os anjos, e é interessante que ali na eternidade, no momento onde eles estão reunidos diante do trono, até os anjos então estão se comportando em submissão, não apenas os homens, mas todos os anjos, e como o texto nos diz, são representados aqui pelos 4 seres viventes. Eles falam aqui para nós de toda os tipos, né, de anjos, de categorias angelicais que você então vai encontrar nas Escrituras. A ordem angelical, ela é representada pelos 4 seres viventes e os anciãos, trazendo a representação da própria igreja que já está na presença do Senhor. Porque ele faz de uma maneira muito simbólica a nossa visão das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos. Então, somados, nós estamos falando do povo do Senhor. Estamos falando da igreja que está ali reunida com toda a ordem celestial naquele momento de adoração. É o que o final do versículo 11 então nos diz, que eles se prostram na frente do Senhor, adoram a Deus e eles então dizem: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Vejam que eles estão aqui então expressando algo que é uma verdade nos seus corações. O louvor, a glória, a sabedoria, eles estão mostrando então um reconhecimento do caráter de Deus, estão exaltando a este Deus que eles sabem quem é, que está diante deles, a quem o Senhor se revelou, que mostrou que Ele tinha todo o seu poder, tinha toda a sua graça. Este Deus é digno de todo louvor, de toda a glória, para todo o sempre. Da mesma forma, eles dizem que a gratidão, a honra, elas devem ser dadas sempre a Deus. Mais uma vez, uma postura onde eles se recordam de toda a ação do Senhor, com toda a sua misericórdia na história. Este Deus, ele deve então receber toda gratidão. Ele deve ser honrado por toda a criatura, pois ele é digno. E isso deve acontecer para todo sempre. Da mesma forma, a postura então, ela finaliza na adoração dizendo: poder e força sejam sempre a Deus. Porque é nele que existe a confiança. É no Deus Todo-Poderoso. É no Deus que guiou toda a história. É no Deus então que criou todas as coisas, que revelou a sua força, que revelou a sua grandiosidade. A Ele então seja força e poder para todo sempre, pelos séculos dos séculos. É um comportamento daqueles que já compreendem quem é o Senhor, compreendem a sua grandeza e que, unidos a todos os eleitos, eles adoram o Senhor para todo sempre. Como é que você se comporta quando você entende que está na presença do Senhor? Como é que você se comporta quando você diz: não, eu agora vou buscar a Deus? Porque isso diz muito sobre o que está no seu coração, de como você se relaciona com Deus. Em muitos momentos, as pessoas então elas passam a se comportar de uma maneira melhor quando elas estão no ambiente religioso, quando elas estão dentro da igreja, porque elas têm na sua mente que agora nós vamos buscar a Deus. Agora nós vamos entrar na presença do Senhor. Agora nós estaremos nos relacionando com Deus. E é nesses momentos que as pessoas buscam então mostrar um pouco mais de obediência, um pouco mais de santidade. Paulo diz em sua carta aos Romanos que o culto racional, ele deve então acontecer para a glória do Senhor. Isso é, não só aqui, mas é em todos os momentos. Então nós não temos que pensar como é que nós nos comportamos quando nós lembramos que nós estamos ali na presença do Senhor, mas como é que você se comporta em todos os momentos. Porque em todos os instantes você está servindo ao Senhor. Todos os momentos você está adorando ao Senhor. Será que a sua postura é de reverência? É de gratidão? É de reconhecimento de que este Deus grandioso, o Deus Todo-Poderoso, te chamou para um relacionamento íntimo com Ele, através de Cristo Jesus?
Veja que ainda os anciãos, no versículo de número 13, eles surgem então perguntando sobre aquela grande multidão. Estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E é interessante que no texto ele recebe uma resposta, naquele momento então, mostrando que aquelas pessoas, elas vieram da grande tribulação. Por quê? Porque a igreja do Senhor, para chegar então na eternidade, ela vai passar por momentos de dificuldade, vai passar por sofrimentos, vai passar por momentos de perseguição. E é isso que forja quem você é. É isso que está lapidando o seu coração para que você viva em santidade. E é por isso que o texto reforça mais uma vez as vestes. As vestes brancas, agora ditas como elas foram lavadas. Lavadas então no sangue do Cordeiro. Aqueles então que fazem parte do corpo de Cristo, o povo do Senhor, aquele que diz que tem fé, ele passa pela grande tribulação. E quando essa grande tribulação vai começar, quando os momentos difíceis para a igreja vão começar, quando a perseguição vai começar, muitas pessoas ainda se perguntam, estão procurando os sinais. E a palavra do Senhor, ela nos diz então que ela já começou. A partir do momento então que Cristo Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, o texto de Apocalipse ele nos diz então que o inimigo foi enviado à terra e uma grande perseguição contra a mulher, imagem para a igreja, ela começa. O livro de Atos é prova disso. A perseguição intensa que a igreja começa a sofrer por causa de sua fé. E é interessante então que isso gera nessas pessoas cada vez mais uma adoração mais forte, porque elas creem no Senhor, e o Senhor dá a elas cada vez mais força e mais fé para permanecer em seus caminhos. A santidade, ela é construída em meio às tribulações, ela é construída em meio aos momentos de dificuldade, são momentos de prova, que Deus então te pergunta: você crê em mim? Permaneça fiel, seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Observe então que a palavra do Senhor, ela nos ainda fala que é por causa desta santidade, recebida pelo sangue de Cristo Jesus, que a igreja, que aqueles que passaram pela tribulação, eles então estão na presença do Senhor em serviço. É vida. Santidade é vida diante de Deus. Porque nós recebemos o privilégio, pela fé, de viver com o nosso Senhor em adoração constante, para que Deus possa ser glorificado por tudo aquilo que nós somos. É o momento onde o Cordeiro nos guiará para todo sempre, nos sustentará, onde o Senhor então vai tirar toda a dor, você não vai ter mais sofrimento, como ele então diz, esses jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol, ou seja, não vai haver qualquer dificuldade, não vai haver qualquer tipo de dor. Deus enxugará destes as suas lágrimas. Santidade é fruto da constante busca ao Senhor que recebemos pelo privilégio de ter a fé. Mas como é que você alimenta esta fé para que você possa então dizer: eu estou firme no Senhor, eu sei que isso está garantido a mim, eu sei que esta salvação ninguém vai remover de mim. Se você está alimentando isso com a palavra do Senhor, se você está olhando sempre para Cristo e para a sua graça, você tem a certeza de que você está no caminho certo. A pergunta que nós fizemos no início, então, é: como é que alguém pode se aproximar do trono de Deus? Como é que alguém pode ter tanta intimidade com o Senhor, ao ponto de enfrentar o mundo inteiro e testemunhar da sua fé, para que todos possam saber que Ele deve ser glorificado? É como o próprio convite que Deus traz a mim e a você esta noite, para nós desenvolvermos um relacionamento íntimo e eterno com Ele. Não existe condição social certa, não existe raça, não existe nação, não existe língua. O Senhor está chamando todos para que por meio de sua palavra rendam-se a Ele, porque em Cristo Jesus nós compreendemos a verdade daquilo que o Senhor então traz para nós hoje e por toda a eternidade.
É a sua resposta que vai gerar então a vida de adoração, a vida de santidade, a vida que vai glorificar a Deus em todos os momentos. Meus irmãos, como nós falamos, as regras do jogo, elas jamais serão mudadas. Por isso, todo o testemunho que você der vai chamar a atenção do mundo. A sociedade que está caminhando contra a verdade do Senhor, que está negando a revelação do Senhor através da própria criação, eles vão começar a olhar para você de uma forma diferente. Mas as regras do jogo, elas não mudarão. Assim como para com a sociedade que vai olhar para você de forma diferente. Para você que permanecer fiel diante do Senhor, você receberá a coroa da vida. Você será chamado de vencedor por meio daquele que morreu na cruz por nós. Ele nos faz mais do que vencedores, porque nós não olhamos somente para as batalhas constantes do dia a dia, mas nós olhamos por toda a eternidade. Eu desafio você esta noite para que você seja uma testemunha do poder de Deus, daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, daquilo que o Senhor fez na sua história, para que as pessoas se lembrem que Deus existe, para que elas se lembrem que o Senhor está agindo, que Ele está trabalhando nas diversas formas, até nas menores que as pessoas muitas vezes ignoram. Testemunhe do poder do Senhor, para que elas entendam que Ele existe e que o Senhor, aquele que morreu por nós, voltará para nos conduzir por toda a eternidade, para podermos viver com Ele em paz e em perfeita e plena comunhão. Que Deus assim te abençoe e te use para que todas as nações, todos aqueles a quem você conhece, possam saber desta verdade que ninguém poderá mudar. Eu quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez, e o grupo de louvor que vem à frente